Marcelo Zarski e você está no Bico do Corvo. Meu nome é Anderson Rosa, conhecido pela alcunha de Frater Goya, e escrever é um ato de magia. Meu nome é Ludmila Hashimoto e contexto é tudo. Isso é uma citação de V de Vingança, não lembro de quem, mas está lá no quadrinho. Meu nome é Enéas Tavares e como esse meu nome é Enéas já é uma piada pronto, eu digo que eu trabalho com histórias, com tradução e com outras coisas interessantes. É isso aí. Gente, você quer... Eu vou deixar o Goya puxar, porque acho que... Então, para começar, eu gostaria de fazer uma citação de Alan Moore, já que é uma energia que nos uniu nesse momento, e acho que vai calhar bem com a nossa conversa. Boa. E assim, as pessoas que descobriram a maravilhosa habilidade de escrever teriam poderes sobrenaturais aos olhos das pessoas ao seu redor. Eles teriam sido capazes de enviar seus pensamentos à distância para outra pessoa. Eles seriam capazes de capturar momentos e registrar eventos, o que levaria ao entendimento de causa e efeito. Essas coisas levariam a ciência e a arte e a quase todos os campos da atividade humana. Pintura, escrita, todos esses efeitos eram considerados poderes sobrenaturais no mundo antigo. Eles podem mudar a consciência humana e podem mudar o mundo em que vivemos. Essencialmente, hoje vivemos entre aquelas partes da nossa imaginação que conseguimos resgatar de dentro das nossas cabeças. Alan Moore. Olha aí. Né? E é isso, né? O grande mago nos une aí. E acho que a gente até podia começar. Eu queria pedir pro Enéas se apresentar um pouquinho mais detalhado do seu trabalho. Você também é acadêmico da área de letras, não é? E fala um pouquinho aí, se apresenta que a gente vai seguindo. Maravilha, estou muito feliz de estar aqui com vocês, falando aí com os ouvintes do Bico do Corvo, na presença do Goya, que já considero um amigo, conhecendo o Marcelo, conhecendo a Ludmila, cujo trabalho de tradução eu já conheço, já admiro há um belo tempo, especialmente por A Voz do Fogo, né, que continua sendo uma referência aí na obra do Alan Moore, no que diz respeito à psicogeografia, à literatura imaginativa, à recriação desses espaços geográficos aí para propósitos místicos, literários e artísticos, né? Então, muito, muito feliz por estar aqui. Eu sou Enéas Tavares, essencialmente eu sou um acadêmico, como o Goya me apresentou. Eu trabalho na Universidade Federal de Santa Maria, no curso de letras, trabalho com literatura. Tenho um histórico já antigo com quadrinhos, né? A minha relação com o Moore se confunde muito com a minha relação com a própria literatura. Eu fui alfabetizado com histórias em quadrinhos pela minha mãe. Descubro a obra do Alan Moore na adolescência e acaba sendo naqueles momentos assim, de revelação, né? Com o Watchmen, com o V de Vingança, que a Ludmila citou, entre tantas obras aí da década de 80 e 90, Monstro do Pântano também. E eu acho que o Moore vai forjando, como acontece com boa parte dos leitores dele, né? Boa parte da minha sensibilidade de buscar uma relação entre as artes, de buscar esse fascínio com quadrinhos, e é um fascínio que eu acabo levando também para o meio acadêmico, tanto nas orientações de mestrado, doutorado, pesquisas que eu realizo, e também para essa seara artística, né? Além do trabalho como professor e acadêmico da área de literatura, eu tenho uma carreira como escritor, como tradutor, organizei algumas obras, em especial para Dark Side, e da minha produção ficcional eu posso falar de uma influência óbvia, né, que vem do Moore, que é isso que nós acabamos vendendo como uma liga extraordinária à brasileira, que é a série brasileira Steampunk, constituída de 2 livros, Parthenon Místico e Lição de Anatomia, 2 livros que hoje são publicados pela Dark Side, e que fazem muito essa reinvenção da nossa literatura, né? Uma coisa que eu fiquei muito fascinado com a Liga Extraordinária, final ali da década de 90, que é essa possibilidade de você voltar ao passado, recuperar essa literatura do passado, mas trazer para o seu contexto atual.
E a pergunta que eu me fiz é por que nós não fazemos isso com a nossa literatura brasileira? Todos nós saímos um tanto traumatizados das nossas aulas de literatura na escola, no ensino médio, mesmo aqueles que gostam de literatura, por questões que dizem respeito à mediação, enfim, né? Por que não transformar também a nossa literatura em uma literatura super-heróica? E a minha proposta com o Brasiliana Steampunk é justamente fazer isso, pegar personagens de Machado de Assis, Emília Freitas, Aloysio Azevedo, Álvares de Azevedo, Lima Barreto, e colocá-los nessa cidade hipotética que é steampunk, como não poderia não ser, pensando na Liga Extraordinária, mas não é São Paulo. O Rio é Porto Alegre, uma Porto Alegre dos amantes, repleta de zeppelins, trens ultravelozes, maquinários tecnomísticos, entre outras coisas, né? Então, o Brasiliana acaba sendo uma grande homenagem à obra do Moore, mas, ao mesmo tempo, como toda verdadeira homenagem, é também um tratado de brasilidade. É também uma forma da gente trazer, né, isso que o Moore nos ensina, né, enquanto recuperação da cultura, com muita propriedade e com muito respeito. E acho que o nosso papo vai perseguir esses diferentes temas, né, contemplando especialmente a obra do Moore. E é fantástico, assim, você tocou em alguns pontos aí extremamente interessantes, que, por exemplo, eu conheço Alan Moore desde uma revista de ficção científica que ele escrevia, que algumas edições foram lançadas no Brasil, ainda no final dos anos 70, começo dos 80, e, obviamente, O Monstro do Pântano, né? Eu, inclusive, recentemente reli todo o arco dele, do Monstro do Pântano, inclusive onde aparece o Constantine, né? Toda essa coisa fantástica. E eu já falei para o Marcelo, eu quero fazer uma edição especial falando apenas sobre o arco Monstro do Pântano e de como as HQs podem influenciar a nossa vida como um todo dali para frente, né? Então, assim, o Alan Moore no Monstro do Pântano, ele é impressionante, é uma coisa que, inclusive no nosso episódio que a gente conversou com o menino que é letrista do Moonshadow, da edição da Pipoca e Nanquim, que fizeram para o Brasil, a gente estava comentando com ele que é outra obra que faz isso de trazer a literatura para HQ, né? São obras assim que o Monstro do Pântano, você está lendo, é uma coisa totalmente psicodélica, ele transforma o Monstro do Pântano numa criatura psicodélica, elemental, e daí você, de repente, se pega assim, mas, pô, o cara está citando Dante, o cara está citando, né? Ele está trazendo John Milton para a história, ele está mexendo com você. E, para mim, o melhor exemplo, assim, que é uma coisa que, quando eu quero falar de alguém que coloca você para refletir, tem uma página do Monstro do Pântano que, assim, tem pouquíssimo desenho e algumas falas, e essas falas fazem assim na tua cabeça, que é quando o Monstro do Pântano está indo lá com a amada dele numa determinada lugar na Louisiana e estão filmando um filme de época sobre os escravos, o período dos escravos, e tá o pessoal fazendo fila para fazer figurante de escravo, então cheio de pretos fazendo aquela fila, e ele pergunta, mas Hebe, o que está acontecendo? Aí ela fala assim, vai ter um filme século XIX, um romance e tal, falando da escravatura. E daí o Monstro do Pântano, ele só pensa, né? Essa é a característica dele, apenas pensar, né? Ele não verbaliza. E ele pensa assim, eu fico pensando o que os antepassados que lutaram tanto para se libertar pensariam dos seus descendentes que hoje estão lutando pelo direito de tornarem-se escravos. Né? Cara, e fecha a página. Cara, isso daí você tem que pensar dias, anos, horas, para você entender a profundidade que ele colocou numa única frase, assim. E essa eu acho que é a capacidade do Alan Moore. Ele mexe com você do nada. Ele está ali quieto, de repente ele solta uma frase e ele te explode. Né? E acho que todos nós metemos o biquinho. E, curiosamente, o que me fez te escrever foi o texto que você fez para Palavras, Magias e Serpentes, que está aqui comigo, né, que você faz
um texto ali para o final da obra, e que eu falei, bicho, eu vou ter que conversar com esse cara, né? E daí eu te escrevi para a gente ver como a escrita, né, em Moore aproxima pessoas. Né? Então, você acompanhou aquele trabalho que ele fez na pandemia sobre a arte de escrever pela BBC, não? É o curso Maestro, né? Isso. Sim, maravilhoso. Tanto pela ambientação, a trilha sonora, a capacidade do Alan Moore de ser, antes, né, desse magnífico escritor, de ser um grande leitor também, né? A BBC Maestro é uma aula dele a respeito de autores contemporâneos, das leituras atuais, e de como ele está muito antenado, pensando na fase atual dele, né, que está muito mais voltado para a escrita literária do que para a escrita de quadrinhos, né? Além de ser, né, Goya, uma alma muito generosa, né? Eu acho que generosidade é uma boa palavra para a gente apresentar o Moore, porque eu lembro que ainda na minha adolescência, quando eu começo a buscar as obras e tal, eu de saída descubro que esse sujeito dá muitas entrevistas. Essas entrevistas são aulas, são conferências, né? A própria edição da Dark Side, que tu mostraste, né, do Palavras, Serpentes e Magias, termina. Essa é uma edição que recupera a edição original, né, do Disease of Language, que são duas quadrinizações feitas pelo Ed Campbell, e termina com uma interminável, felizmente, entrevista, né, com o Ed Campbell perguntando pro Moore uma série de questões sobre literatura, magia, e o que vem à tona ali é essa generosidade. Né? Aqueles que já pesquisaram aí na internet como escrever quadrinhos como Alan Moore já encontraram uma publicação que data também da década de 80, em que o Moore abre a caixinha de ferramentas mágicas dele para dizer como criar personagens, ambientar cenários, e o título, até em versões traduzidas que nós encontramos pela internet, como escrever histórias em quadrinhos. E essa generosidade é uma dádiva, né? Uma dádiva dos grandes artistas, dos grandes escritores, e o BBC Maestro é mais uma extensão dessa generosidade, porque daí é ele ali, em imagem e voz, né, compartilhando conosco, como leitores e alunos, né, tudo aquilo que ele tem a ensinar a respeito da criação de histórias, mas sempre de uma forma propositiva, né? Ele convida várias vezes os espectadores a criarem as suas histórias, a acreditarem nas suas histórias, a irem buscar a escrita das suas histórias, indiferente das recompensas que nós podemos ter com essas histórias ou não, né? O Moore tem um herói que acaba, por extensão, se tornando um herói para mim também, que é um sujeito chamado William Blake, né, que é um poeta, gravurista, visionário, segundo alguns críticos, místico também, né? O Goya vai buscar ali a edição anotada do Blake, dos Livros Iluminados, e o Moore, no Maestro, ele vai falar, né, que Blake é hoje um nome canônico, obrigatório em qualquer curso de literatura inglesa romântica, mas é um sujeito que encontra o fim da sua vida no completo anonimato. Os próprios Livros Iluminados, que são preciosidades texto-visuais, vão ser produzidos para 20 pessoas. Experience and Innocence, as canções da inocência e da experiência, que é o best-seller do Blake, é um best-seller de 50 cópias, né, porque foi o mais vendido, né? Os outros, o Marriage of Heaven and Hell, Book of Teal, vários outros livros iluminados, as edições são 15, são 20, né? E é justamente recuperando o Blake que o Moore, no Maestro, faz esse convite a todos nós, né? Que sejamos mais como um Blake, né? Que possamos criar, produzir as nossas histórias, deixando pro destino, pro mundo, pra sorte, enfim, né? Ou talvez para a própria magia, o destino dessas histórias, né? E essa generosidade é uma coisa que me comove muito e me aproxima muito desse artista, né? Assim como de outros artistas que são também igualmente generosos. E é fantástico, porque o Blake é uma pessoa fantástica, e uma coisa curiosa é que ele fez a esposa prometer que ia destruir toda a obra dele, né? Não sei se você sabe disso, que quando ele morreu, a esposa saiu caçando os livros que havia vendido para meter fogo. Então a gente tem hoje algumas obras, né? Acho que não sei se vai ter cópias de todas, ou pelo menos cópias integrais de tudo que ele fez, né? Porque tudo aquilo que a esposa botou a mão foi posto fogo, foi recuperado após a morte dele e foi
e foi colocado fogo. Tanto é que esse trabalho aqui, as iluminuras completas, tem uma seção inteira que são só pequenos fragmentos, assim, que é o que sobrou, é o que tem ali. A gente descobre coisas a respeito do Blake a cada semana, praticamente, né? E, felizmente, algumas cópias sobreviveram, né? A esse trabalho, assim, de caça e destruição. Eu sempre indico para os alunos e para os interessados um site chamado Blake Archive, que é o Arquivo Blake, né? É um dos primeiros projetos acadêmicos. Ele data ainda do surgimento da internet na década de 90, quando alguns acadêmicos da Califórnia, entre eles o Joseph Viscomi, que é um importante crítico do Blake, eles começaram esse trabalho, Goya, de ir atrás dessas cópias sobreviventes, digitalizaram em variados tamanhos para que a gente pudesse aumentar, né, e ver os detalhes. E o Blake Archive tem a recuperação disso. É uma ferramenta de pesquisa, assim, para quem quiser saber mais também, é muito importante. Felizmente, a arte tem também esse milagre de sobreviver ao fogo, né, e a queima dos tempos. Vai, Marcelo. Opa. Então, primeiro eu tenho algumas perguntas aqui. Primeiro eu queria contextualizar onde que eu quero chegar. Quando o Goya falou de você, né, Enéas Tavares, daí eu falei, legal, Alan Moore, né? Até coloquei lá, é o cara do Alan Moore no nosso grupinho lá, né? Mas depois eu fui ver algumas coisas e fui linkando umas coisas que foram aparecendo na minha cabeça. Você falou do Brasilianas e Steampunk, a Lud já tinha comentado do lance do Steampunk e tal também antes. E daí, cara, eu falei, porra, eu já vi alguma coisa desse cara. E eu comecei a assistir a série A Todo Vapor, que é baseada, né, no teu trabalho, né, tudo. Não sei se tá no Prime Video, que é a primeira produção 100% brasileira steampunk, né? Achei legal pra caramba, assim. E eu não li os livros, obviamente, eu nem sabia que tinha uma produção steampunk brasileira, mas depois eu fiquei ligando as coisas, né? Pô, é o cara lá da série, pô, que legal. Aí depois eu abri teu site, fui olhar algumas coisas. Eu preciso terminar de assistir a série, faz um tempo já que saiu. O problema dos livros. Não, eu não li os livros exatamente. Alguns livros que eu não li. Mas assim, só me justificando, de Alan Moore, eu li Watchmen, eu tenho um quadrinho que é a história de um pequeno assassinato, uma coisa assim, que achei bem interessante também. E aí algumas coisas A Piada Mortal, eu li. Aí Não, eu li certo. Depois depois o Goya ficou me zoando que eu não li a história que estava, né, dentro da história. Depois eu reli, mas eu li certo. Mas e daí o V de Vingança eu vi filme, essas coisas assim, não cheguei a ler, né? Mas enfim, eu queria perguntar, Enéas, assim, que eu vi que teu trabalho tem o lance dessa temática steampunk e tudo, mas tem o trabalho de escrita, né, de livro mesmo, ficção, que nem você escreve, e tem o trabalho de quadrinhos também. Eu queria saber, assim, e o Alan Moore, acho que tem um pouco disso também, né, e alguns outros escritores também. Qual que é a diferença, cara? Assim, tem diferença pra você, ou sei lá, o que você acha, de quando você tá escrevendo um livro mesmo, dentro desse contexto, uma história ali e tal, que nem o Brasilianas ali, e daí você vai escrever uma história em quadrinho. Porque daí, no caso, pelo que eu tava vendo, não é você que desenha, né? Você escreve, concebe a história, todo o argumento, todo o contexto, mas tem alguém que faz a arte, toda essa parte assim. Mas você pensa diferente? Como que é traduzir isso pro quadrinho? Porque, lógico, é uma mídia, vamos dizer assim, é um tipo de coisa diferente de um livro, né? Muita gente não lê livro, mas lê quadrinho pra caramba. E vice-versa. Tem gente que não gosta de ler quadrinho porque prefere ler livro, sei lá. E como que é isso pra você, cara? Os caminhos vão sendo... vão conectando os pontos, né, Marcelo? As várias coisas que a gente vai fazendo. E eu tenho falado muito... Agora eu contextualizo um pouquinho antes de responder. Eu tenho falado muito sobre a conexão entre pesquisa acadêmica e escrita criativa. Né, que quase sempre a gente tem assim, um senso comum, né, de que a universidade está olhando para um lado, pesquisa mais densa, teórica, e o trabalho criativo está em outra direção, né, nascido aí do ímpeto, da imaginação e tal. E eu insisto no oposto.
eu acho que a pesquisa acadêmica, né, sobretudo a pesquisa acadêmica de relevância, ela envolve muito trabalho imaginativo, e a boa escrita criativa envolve muita pesquisa, muito estudo, experimentação, enfim. Né? E é muito fantástico que uma coisa alimenta a outra. Isso para dizer o seguinte: uma das minhas pesquisas aqui na UFSM diz respeito a narrativas transmídia, que é um campo de estudo que eu descobri logo depois, né, de lançar o primeiro livro, que foi o Lição de Anatomia em 2014, ainda pela editora Leia, e ele envolve uma ideia diferente das nossas costumeiras adaptações. A gente está muito acostumado em ver o filme, que é a adaptação do livro, ou então o quadrinho, que é a adaptação do filme ou do game, e assim vai. Né? A narrativa transmídia trabalha em outra direção. Ela trabalha muito mais na ideia de você ter um universo expandido, com vários fragmentos ou estilhaços inéditos de história que respeitam as especificidades da mídia. Então, o que é literário vai funcionar só na literatura. Uma outra parte da história vai funcionar só para os quadrinhos e vai ser escrito pensando na mídia quadrinhos. O audiovisual é a mesma coisa. E aí eu brinco para responder a tua pergunta, pensando nessa gradação assim, entre literatura, quadrinhos e audiovisual, né? Que tudo é uma questão de orçamento. Né? A literatura, sem sombra de dúvida, é onde eu me sinto mais confortável, é onde eu me divirto mais, e a razão é simples. Né? A literatura tem um orçamento ilimitado. Você pode fazer o que você quiser em literatura. Nem mesmo limitação de espaço de página é um problema. Você pode fazer um livro de 200 páginas, ou de 300, se você quiser, e o seu editor aprovar. Né? Quando você sai da literatura para os quadrinhos, você já tem uma limitação imensa, que você não está mais escrevendo de forma ilimitada. Você está escrevendo uma mídia que vai precisar de alguém para desenhar. Se você desenha, a limitação é a mesma. Né? É uma limitação da página. A página ela tem um limite de painéis por página. Cada painel tem um limite de balões. Cada balão tem um limite de palavras. Toda essa matemática já altera completamente o processo. É um processo divertido, é um processo instigante, mas ele já vai para um outro lugar. Né? Eu cito o Moore também aqui, né, que ele menciona que um roteiro de quadrinhos é muito uma carta para o desenhista. Então, de saída, quando você escreve para o quadrinho, na verdade você não está escrevendo para o leitor final, você está escrevendo para a pessoa que vai desenhar, e se for uma pessoa muito talentosa, deixo aqui o meu abraço para o Fred Rubin, que é um grande quadrinista nacional e é o sujeito com quem eu trabalho nos quadrinhos aí do Brasiliana, e também do A Todo Vapor. E falando no A Todo Vapor, quando você vai para o audiovisual, aí o que você faz, Marcelo, é quanto muito imaginar um roteiro. Né? O A Todo Vapor é uma série limitada de 8 episódios, é uma série independente. Né? Então, lá nos livros de Brasiliana, a gente tem explosões, 1000 efeitos especiais, zeppelins. Sendo que em A Todo Vapor a gente vai para o interior de São Paulo, numa cidade hipotética em que os robóticos não chegaram, por uma questão de economia. A gente não tem orçamento para os robóticos. Mas não é só isso. Você escreve o roteiro e depois você confia no diretor, você confia nos atores, você confia na edição, você confia nos efeitos especiais, sempre torcendo para que o produto final não seja uma versão do que você imaginou. Isso nunca vai acontecer. Mas torcendo que o produto final seja uma boa experiência para o espectador. E A Todo Vapor, com muito orgulho, né? Fico aqui, eu dou aqui a indicação, aqueles que quiserem se aventurar conosco, né? Por Vila Antiga dos Astrônomos. É uma série na Amazon Prime, né? Com 8 episódios. E a gente tem ali Juca Pirama, Capitu, Dr. Benigno, Sérgio e Bento, Vitória Cauã. Os leitores de literatura brasileira reconhecem os nomes, todos eles do interior de São Paulo, investigando, né, um determinado crime. Que eu insisto, para finalizar a resposta, não é uma história que está em nenhum livro e não está nos quadrinhos. É algo que você pode ler os livros, se você quer um pouco mais desses personagens, você pode ir para Todo Vapor, o audiovisual, você pode ir para os quadrinhos. É uma regra do transmídia também, que você não pode conduzir o leitor, espectador. O espectador ou o leitor começa onde ele quiser. Então, alguns leitores começam nos livros, outros começam nos quadrinhos, outros no audiovisual. E as histórias, elas têm que ser, autoexplicáveis para quem está chegando naquele produto pela primeira vez, e, ao mesmo tempo, elas podem conter pequenas pistas, né? Para aquele que for um leitor ou um fã hardcore e consumir tudo, ele vai ter uma ideia, né? Uma experiência global desse universo ficcional. Né? Então, tem uma diferença imensa, mas no meu caso, trabalhar com projetos transmídia ajuda um pouco a navegar por esses diferentes territórios.
perfeito. E é curioso porque você está citando algumas coisas que são bem interessantes. Uma delas, por exemplo, quando cita aí a questão de que cada mídia tem a sua linguagem que lhe é mais peculiar, uma das coisas que é legal é, como você disse ali, o livro você é aberto a fazer, não tem limites, não há freio, né? Você faz o que você quiser. Agora, quando você trabalha, por exemplo, que nem com imagens, seja quadrinho, seja cinema, você cria uma coisa que é uma perspectiva forçada, né? Que é você dá para o leitor o que ele tem que imaginar, né? O que ele tem que ver. Então você dá para a pessoa que está assistindo, o monstro é assim, a cidade é desse jeito, e você tem que fazer um esforço para tornar aquilo realizável e visível, né? Que acaba de alguma forma sendo uma limitação. E aí eu queria citar o exemplo do próprio Senhor dos Anéis, que o Tolkien ele tinha uma habilidade tão grande para fazer a descrição dos cenários e de toda a história, que quando o Peter Jackson fez os filmes, os primeiros filmes, ele ficava com o livro na mão, e para quem era, que nem eu, que já tinha, naquele período, eu já tinha lido mais de 5 vezes O Senhor dos Anéis. A primeira vez que eu li foi em 83, que eu consegui o primeiro livro do Senhor dos Anéis pela editora Arte Nova. Quando eu via as Minas Moria, eu falei, cara, é o livro. Né? Então, a perfeição que o Tolkien coloca em palavras, o Peter Jackson captura, né? E transforma isso em vídeo. Então, foi uma coisa que, assim, mexeu demais com os leitores do Tolkien, né? E isso é uma coisa que você está citando nessa capacidade da transmídia. E uma coisa que você acabou de citar, dessas regrinhas de não conduzir o leitor e tal, que é muito legal, me lembra, não sei se você conhece a obra do Milorad Pavic, o Dicionário Casar. Para quem não está reconhecendo o nome, o Dicionário Casar é o livro que é envenenado no nome da rosa, porque ele contaria a história de 3 povos, de um povo chamado povo Casar, sob a ótica cristã, judaica, muçulmana e Casar. Só que ele é escrito na forma de um dicionário. Então, além de tudo, ele é um livro hipertexto que você pode lê-lo a partir de qualquer ponto. Você abre o livro e lê o primeiro verbete que aparecer para você, e com sorte, em 3 verbetes você vai entender a história do povo Casar, e com azar você vai ler o livro inteiro e não entender porcaria nenhuma. Então ele é um livro extremamente interessante e ímpar, e conversa com essa tua leitura da transmídia, né? E aí uma outra coisa que eu já quero colocar aqui antes que eu esqueça, e antes que o Marcelo fale também, porque depois eu vou me esquecer, mas é que existe uma coisa que a gente tem, que é assim, essa capacidade imaginativa, essa capacidade de repente cutucar o leitor, fazer com que o leitor se interesse e mude a realidade dele. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes que um escritor pode fazer, e é impressionante para mim que você, como um professor universitário, tem outros que eu conheço, alguns outros, mas somos poucos, né? Somos poucos. Eu não sou professor universitário, mas eu sou um dos poucos que traz da literatura estrangeira para o terreno nacional, né, essas experiências como steampunk, como contos à la Alan Moore, né? Porque no geral a nossa literatura ela tende a se fechar num nicho, né? E parece que nada mais é literatura. E aí, quando você começa a trazer esses elementos, em especial de fantasia, né? Nós vivemos hoje um momento muito grato que isso está começando a acontecer no Brasil, né? E já gostaria de deixar aqui um elogio, né, a todo steampunk, o movimento Steampunk Brasil,
que acho que é quem está mais puxando esse material. A Lud traduziu lá do William Gibson e do Bruce Sterling, A Máquina Diferencial, que é considerado por muitos o ponto inicial do steampunk, né? Da literatura steampunk. Então, assim, o movimento steampunk como um todo é um grande responsável, eu acho, pela divulgação. O steampunk e a literatura de terror. Inclusive, é uma pena que a Keila não esteja aqui agora, né, que é uma autora de fantasia / horror, que a gente tem no grupo. E são os grandes filões que estão levando hoje multidões de novos leitores por escritores brasileiros, né? Então, eu queria deixar aqui já o meu parabéns, antes que a gente mude de assunto, para todo o movimento steampunk. Eu sou um fã ardoroso de steampunk, da cultura steampunk como um todo, desde que eu me conheço aí por gente. E isso está mudando o cenário da escrita nacional, né? Então fica aí os meus parabéns e passo para o Marcelo aí Não, eu estava pensando, enquanto vocês estavam falando, você falou do transmídia, né? Essa ideia, né? E eu vou ter que contextualizar de novo aqui. Tudo de novo. Tudo de novo. Eu sempre li quando era mais novo, quando era criança. Eu lia Turma da Mônica e a série Vagalume, todo mundo. E depois eu tive um momento da minha vida que eu não lia mais. Eu parei de ler, comecei a ler mangás e meio que parei. E depois eu voltei a ler por um interesse. Eu fui no mercado e tinha uma portinha no mercado que tinha uma livraria, dessas livrarias menorzinha, tipo pocket, assim. E daí tinha um Estudo em Vermelho do Sherlock Holmes. E um livro do lado que era A Sombra do Vento, do Carlos Ruiz Zafón. Eu comprei o Sherlock Holmes, eu falei, mas eu ainda vou comprar esse livro aqui que eu achei o nome tão bonito. Eu só vi a capa, né? E eu li o Estudo em Vermelho e falei, porra, aquilo fez um uau, assim. Eu pirei. E daí eu voltei a ler. E pra caramba. E eu comprei depois o Carlos Ruiz Zafón. Na verdade, eu ganhei de presente naquele mesmo ano. Cara, eu li A Sombra do Vento e pirei. Mas eu pirei por quê? O Goya falou de uma coisa, tipo, de que que me fez lembrar disso, que esse lance eu vou falar transmídia, mas é mais ou menos essa ideia de estar tudo meio conectado em várias mídias, faz com que você talvez tenha mais vontade de se interessar pela história do que está acontecendo, vamos dizer assim, não sei. E daí, por que eu pirei na Sombra do Vento do Zafón? Só tinha esse naquela época, né? Não tinha os outros livros ainda. Porque eu entrei no site dele na época, isso era 2000 e alguma coisa, né? Não tinha o YouTube forte como tem hoje. E eu vi que no site dele tinha uma tracklist das músicas para você ouvir de cada capítulo, que ele compôs, porque ele colocou, era só um piano tocando. Eu falei, mano, que sensacional isso daí. Aí eu botava lá no site e ficava lendo. E aquela interação era tão legal. Então foi uma das coisas assim que, porra, esse movimento, talvez, né? Eu nem sabia que existia esse movimento, sei lá, mas me fez querer ler mais e conhecer mais a história. Depois, quando ele lançou o outro livro, que eu não lembro agora na sequência, deixa eu até ver aqui, acho que é o Jogo do Anjo. O Jogo do Anjo. Depois vem O Prisioneiro do Céu e o último agora, que é o Labirinto dos Espíritos. Eu sou bem fã dele, eu li tudo, cara, assim, como tenho várias coisas dele, assim, até uma série menor, assim. Ele lançou um vídeo na época de trailer do livro, com umas imagens, meio CGI. Daí eu falei, como assim um trailer do livro? Daí eu falei, né? Daí eu pirei mais ainda. Então essas coisas foram me fazendo, cara, querer ver mais e querer fazer. Tá mais dentro dessas coisas, assim, sabe? Que tem relação com o que você estava falando, de levar isso para várias mídias, assim, né? Para audiovisual, para, sei lá, para música e tal. E daí, já vou chegar na minha pergunta. Eu sou músico, né? O Goya, não sei se deve ter comentado. Sou compositor, produtor também. E de um tempo pra cá eu tô bastante envolvido com o pessoal de quadrinhos, né? Que a gente se conheceu, assim, junto e tal. E tem um quadrinista de uma cidade pertinho da gente aqui, que é o Lucas Moura,
que ele tem um trabalho sensacional de história que tem a ver com história no Brasil. Então ele fez o Flor do Cangaço, que é uma história de terror, mistério que se passa no cangaço. Então ele explora bastante essa coisa, porque ele é historiador, né? Ele é formado em história, então ele gosta de pesquisar. Aí ele tá fazendo um outro trabalho que é o P-47, que é sobre um avião fantasma da linha P-47, sabe? Essas coisas assim. E a gente se conheceu, ficou amigo, daí eu falei, cara, eu tenho vontade de fazer de compor um álbum junto com uma história em quadrinho, mas que essa história não tenha texto, só tenha imagens, para a pessoa ouvir enquanto ela tá lendo, né? Daí a gente foi concebendo umas ideias, umas histórias, eu fui falando, eu queria, tipo assim, que essa história se passasse num ambiente tal, e que fosse, talvez, não fosse uma pessoa, fosse um ser, algum animal, talvez, que fosse viver uma jornada, alguma coisa assim. E a gente está desenvolvendo essa história junto, sabe? Ele está desenhando, chama-se Serendipity, que tem a ver com serendipicidade, esse conceito e tal. Eu compus todas as músicas, mandei para ele, falei da história, falei da ideia, né? Eu fiz uma viagem para Buenos Aires uns anos atrás, eu fiquei bem fascinado com a ambientação. Então ela se passa lá, eu mandei umas ideias dos lugares, que eu falei, pô... E é uma história de um gatinho numa jornada para alguma coisa, sabe? Então, tipo aquele jogo Stray que a Sony lançou um tempo, de um gatinho num universo cyberpunk tentando... Mas é um universo mais pé no chão, assim. Enfim, aí... eu lembrei do Zafon, de toda essa coisa, e por isso que me influenciou. Aí a minha pergunta, você já fez, ou já pensou, ou tem ideia, ou talvez me coloco à disposição de fazer um trabalho que envolva música e quadrinho, música e literatura, música, sabe? Não só o audiovisual. Falo pra caramba, né? O TDAH vai lá, ó. Obrigado, Marcelo, pela pergunta. Não, ainda não. O Felipe Reis, que é o produtor e o diretor do A Todo Vapor, trabalhou com o Estúdio Teses, e foi ele que assina a trilha sonora, né, inédita da série. Mas eu sou fascinado, assim, também como leitor, né? Volta e meia a gente tem as nossas trilhas sonoras de leitura, né? Então eu adoraria pensar em Partenon Místico e Lição de Anatomia e nesses outros projetos aí, ou mesmo ambientação sonora steampunk, né? Então sim, vamos conversar, Marcelo. Adoraria desenvolver alguma coisa nessa direção. Afinal, se o Brasiliano Steampunk é uma série transmídia, como a gente costuma falar, tá faltando de fato a trilha sonora. Vamos encaminhar agora isso, tá? Vai, Lud. Tá. Eu queria contribuir sobre o que você falou da generosidade do Alan Moore, com um testemunho, né, só para acrescentar, né, em relação a isso, que teve uma entrevista que um fã dele, que era o responsável pelo site Alan Moore BR, se não me engano, fez uma entrevista com o Moore, né, brasileiro, e aí ele pergunta se o Moore tem alguma coisa para dizer aos tradutores dele, né, brasileiros, sobre a tradução e tal. E a resposta dele foi absolutamente generosa, né, aliás, muito fofo, né, o Alan Moore, além de tudo, que para mim é um super elogio, né, dizer que alguém é fofo, ele consegue, além de tudo, né, ser icônico, ser tão original, tão profundo, tão lírico, né, nas obras dele e tudo, e ainda ter um lado fofo também, né. Então ele fala assim que o trabalho dele é tão complexo, tão intrincado, as ideias dele, né, são tão doidas ou inesperadas, que qualquer coisa que o tradutor fizer para passar para o outro lado de alguma forma, ele acha que está de ótimo tamanho, agradece, ou seja, não tem nenhuma exigência, nenhuma reclamação, nenhuma observação que constranja, né, o tradutor. No caso, eu fiquei bem feliz com essa resposta. Outra coisa que eu queria falar, eu vou falar por itens, eu também tenho TDAH, né, então para não me perder, parece coisa de inteligência artificial, né, falar por itens, mas é só para me organizar. Quando o Goya falou que ia chamar você para vir, né, eu fiquei muito interessada, porque a gente se esbarra
nas redes sociais. Eu falei, nossa, eu ouço o nome dele o tempo todo. Agora eu entendi por quê, né? Por causa da Brasiliana e tudo. A gente tem muitos amigos em comum, né? Aquela bolha da ficção científica, fantasia, que eu encontrei no Orkut, né? Comecei a conhecer esses autores, esse pessoal que faz eventos, né? Tudo da ficção científica. E eu acho que a gente deve ter muitos amigos em comum. Acho que a Cris Lazaites, você trabalhou com ela, né? Acho. Isso, a Cris eu conheço de eventos, assim, muito evento do Fantástico Brasileiro, da própria SteamCon, Steampunk Santos. Então, a gente tem muitos amigos em comum, eu preciso conhecer. E o podcast é ótimo para isso, né? Porque nas redes sociais a gente pode ficar, como é o nosso caso, né? Eu não sabia que você tinha traduzido Alan Moore, então a gente fica anos, né? Fica uma década quase esbarrando, às vezes adiciona, mas o algoritmo não mostra coisa suficiente. Então, eu estou até agora aqui escutando, maravilhada, assim, não sabia que você era professor, não sabia da série, não sabia do livro, né, dos seus livros, tudo é muito bacana, né, essa oportunidade de ouvir com calma, focando, né, não num feed que a gente vai girando as coisas, focando, ouvindo, né, vocês, Marcelo, Goya, estão aprendendo muito também, né, e em relação então eu traduzi a Máquina Diferencial e eu conheci o Sully, ele veio a São Paulo, tive a oportunidade de conversar com ele, foi muito bacana, assim, e é isso. Então, outra coisa que eu ia falar é que a gente fez um encontro de tradutores do Moore na Veneta, na editora Veneta. O Rogério de Campos, né, que é o editor da Veneta, teve essa ideia. Tem um auditóriozinho muito legal lá do lado da editora, do escritório da editora. Então, ele chamou a mim, porque eu traduzia A Voz do Fogo, a tradutora de Jerusalém, a Nina Della Valle, que eu saí de lá, assim, super fã dela, porque o trabalho dela incrível, né, na tradução de Jerusalém, vocês devem imaginar, né, um livro de mais de 1000 páginas, todas aquelas referências do Moore, tudo, e o J.P. Martins, se não me engano, que é o tradutor dos quadrinhos, nós três. Então, se eu soubesse, podia ter, ou podemos chamar você, porque é legal trocar, né, sobre os diferentes desafios de diferentes obras do Moore, né, totalmente diferentes, né, no caso, quadrinho e esses romances. Eu queria te perguntar sobre a sua tradução do Moore, como é que foi, para você falar um pouquinho desse livro. O Goya já falou aí que tem um pós-fácil, né, um texto seu, e eu não li essa obra, é da Dark Side, né? Exato. Como é que foi essa tradução? Antes de responder, Ludmila, eu adoro a Ludmila ter conectado assim, esses nossos tempos, né, de feed, de rede social, com inteligência artificial, e essa insanidade da nossa vida contemporânea em que a gente fica conectado e trabalhando do amanhecer até tarde da noite, enfim, e o quanto oportunidades como essa são preciosas, né? Da gente poder não só conversar, mas também se ver, né? Os ouvintes, né, do Bico do Corvo estão escutando, mas a gente está aqui com a câmera acionada, a gente está se vendo, então é quase uma roda de café ou uma roda de vinho, né? Para que a gente possa trocar experiências, e eu acho que é mais do que importante que a gente faça isso, até como estratégias, né, para sair desse caos virtual em que muitos de nós estamos imersos, né? Com respeito à tradução, Ludmila, eu já era apaixonado por esse projeto, para, de novo, trazer algumas informações, né? O Moore tem várias carreiras em paralelo, né? Uma das carreiras em paralelo entre os final dos anos 90 e 2000, o Moore tem essa carreira, né, como performer, né, de magia, num tipo de apresentação teatral que é transmídia, porque é texto, é imagem, é fotografia, é projeção de fotografia, é trilha sonora inédita, né? E ele vai fazer essa série de performers com várias temáticas. Então, nós vamos ter uma performance que vai ser autobiográfica, como o Birth Call. Nós vamos ter The Passing Angel, The Angel Passage, que é uma performance em homenagem ao Blake, que nós falávamos anteriormente. Nós vamos ter o Unearthing, que é uma performance em homenagem ao Steve Moore, que por muito tempo foi o grande amigo, né, do Moore, o parceiro, inclusive de experimentações ritualísticas, mágicas. É o coautor, né, da Serpente da Lua, o Almanaque de Magia, que está sendo lançado agora pela Devir. E essas performances, como todas as obras teatrais, elas correm o risco de desaparecerem no tempo, né, porque é ao vivo.
Então você tá lá, você assiste, e para quem não assiste, para quem não está em Inglaterra, né, para quem não está perto do Moore, o Moore também é esse sujeito que é difícil sair de Northampton, né? Como é que faz? Para nossa alegria, boa parte dessas performances, o áudio foi registrado, né? Então a gente encontra os CDs que são comercializados, tem as gravações aí que a gente encontra também em torrent. E o Ed Campbell assistiu a uma dessas performances. O Ed Campbell é o parceiro do Moore nesse projeto gigantesco chamado From Hell, né, o quadrinho do inferno. O Ed Campbell assiste ao Birth Call e ele muito respeitosamente pergunta para o Moore: você me emprestaria o texto que você leu, que você preparou para essa performance, para que eu faça uma quadrinização? E o Campbell vai fazer 2 quadrinizações de 2 performances mágicas, Birth Call e Snakes and Ladders, que por sua vez é um grande experimento psicogeográfico a respeito de uma região, né, de Londres, e todas as histórias de fantasmas, encontros políticos, poéticos. É uma performance que vai conectar o Arthur Machen do Grande Deus Pan com os pré-rafaelitas, entre vários outros temas. E aí o Ed Campbell publica isso como quadrinho, e quando a gente lê esse quadrinho, é como se nós estivéssemos lá. E como é uma adaptação palavra a palavra da versão em áudio, se você tiver o áudio e você abrir a página do quadrinho e dar play, você pode ter essa experiência, que é uma experiência de impacto incrível dos sentidos, porque você está escutando a meia luz de preferência, ao mesmo tempo vendo a imagem. O Ed Campbell faz algumas ilustrações que mostram exatamente o que era o desenho de palco, né, o Moore diante de uma mesa com uma iluminação de teatro, com projeção atrás, uma bicicleta virada de ponta cabeça, e por aí vai. Essas 2 adaptações, elas foram publicadas, né, como um volume único chamado Disease of Language, né, para os estudos aqui de magia, né, Goya. O Disease of Language, há variações dessa história, né, mas o próprio Moore, em entrevista, ele referencia essa expressão ao Crowley, né, que magia seria uma doença de linguagem, um vírus, né? É uma linguagem, é um compósito de signos e palavras que vão produzindo diferentes transformações no receptor. E esse volume, além das 2 obras em quadrinhos, tem essa longa entrevista que eu havia mencionado antes, que é uma entrevista sobre a relação do Moore com a magia. Ele detalha cada uma das performances. O Campbell vai perguntando, né, onde originou a performance tal, as experimentações mágicas, por que aos 40 anos, na sua festa de aniversário, você decidiu, né, ao invés de anunciar uma crise de meia-idade, dizer eu serei um mago, e o que isso significa por mais de 40 páginas. Tá? Então, é uma entrevista que acaba servindo assim como uma bela introdução à relação entre arte e magia, mas também à obra do Moore, né? Como eu já era fascinado por esse projeto, quando eu comecei a desenvolver alguns projetos para a Dark Side, entre algumas coisas que eu propus, eu disse: olha, nós temos Disease of Language, é uma obra inédita do Moore, é uma quadrinização do Moore com o Campbell, nós já temos essa dobradinha no From Hell, no do Inferno, por que não trazer para o público brasileiro? Para minha alegria, o editor aceitou a proposta. O trabalho de tradução, ele é um trabalho colaborativo que eu fiz com o Andrew Santos, que é, né, um tradutor do Grande Deus Pan, do Rei de Amarelo, é um poeta também, enfim, é um sujeito que gosta de pensar literatura, gosta de pensar música, e nós nos dividimos na tradução e na revisão dos textos um do outro, tanto, né, da obra quadrinística quanto dessa longa entrevista. E os desafios, para aproveitar, para fazer um elogio também aqui ao trabalho da Ludmila, eu confesso a vocês que eu já tenho alguns percursos, assim, eu não me considero um tradutor como primeira profissão, eu tenho algo como umas 8 ou 9 obras que eu tive o prazer de traduzir, mas com autores como Wilde, Rachel Pollack, que eu mencionei para o Goya numa conversa num outro momento, e Shakespeare, né? O meu trabalho como tradutor começa com a tradução do Otelo, que foi publicado também pela Dark Side, e eu confesso a vocês, eu não acredito que nós tenhamos coisas mais difíceis do que Alan Moore para traduzir. Por isso que quando vem à tona, né, o trabalho da Ludmila na Voz do Fogo, Jerusalém, agora o Long London, né, que é a nova série literária do
do Moore, que está saindo pela editora Aleph. Todos esses trabalhos eu olho com profunda admiração para o trabalho dos tradutores, porque o Moore tem uma linguagem que acaba sendo um enigma, né? A gente se fala muito assim, não, o leitor quer textos simples. Não, o leitor não tem mais capacidade de textos complexos. E aí cá está Alan Moore produzindo um texto que é tortuoso, é difícil, é experimental. Né? Leiam o primeiro capítulo de A Voz do Fogo, em que Alan Moore inventa uma nova linguagem e que Ludmilla inventa uma nova linguagem em tradução para dar conta de um inglês que ainda não tem pronomes, que ainda não tem conjugação verbal, que ainda não tem adjetivos e advérbios, para comunicar uma experiência primitiva de linguagem. Né? E é desse tipo de exercício que a gente está falando. Né? No caso, né, do Palavras, Magias e Serpentes, nós temos o Birth Call, que é uma obra mais autobiográfica do Moore, né? Onde ele faz um trabalho de retrospecto, né, de partir da velhice ou da idade avançada para voltar até experiências de vida adulta, juventude, infância e nascimento, e gestação. Então é uma obra que inverte um pouco a lógica, né, da nossa imaginação cronológica. Para o Moore, a questão cronológica é sempre importante, né, ele está sempre refrisando que nós precisamos reinventar a nossa percepção do tempo, né, como a eternidade no segundo e a eternidade no pulsar de uma artéria, para captar aqui a fórmula do Blake. E ao redefinir essa compreensão do tempo, nós seríamos capazes de revitalizar a nossa experiência do presente e a experiência do passado e a experiência do futuro. Né? E o Birth Call é esse exercício retroativo, Ludmilla, de uma linguagem hiperelaborada da vida adulta até uma linguagem menos elaborada de um início de vida adulta até a juventude experimental, revoltosa, né, insone, até aqueles primeiros balbucios, né, dos nossos primeiros passos. E, em uma palavra, magia. Né, algumas resenhas do Disease of Language falam isso. Né, se você quer ter uma ideia, ou melhor, uma experiência do que o Moore defende enquanto arte, enquanto magia, Palavras, Magias e Serpentes é uma bela porta, né? É um belo portal para que a gente possa acessar isso. E aqui de forma muito humilde, tiro o meu chapéu aqui simbólico aos outros tradutores de Moore, e também aqui recupero o meu trabalho, né, em parceria com o Andrew Santos, tanto no trabalho poético, né, muita leitura em voz alta aqui, né, tanto do trabalho poético, da tradução dos quadrinhos, como um trabalho mais racional e lógico na entrevista, porque a entrevista foi tão difícil quanto a tradução dos quadrinhos, porque a entrevista tem muita referência histórica, especialmente quando ele entra ali na psicogeografia e quando ele vai falar das referências históricas desse bairro em Londres, que vai culminar no Snakes and Ladders. Teve muita pesquisa assim, de abrir as enciclopédias, estudar os fatos históricos para não escorregar, né? É uma entrevista em que ele vai defender também a ideia de... um conceito que o Moore usa, né? De idea space, que é esse espaço mental compartilhado por todas as mentes criativas, né? E que pode ser acessado na leitura, na imaginação, na criação e em rituais específicos. Então... como todo grande artista, seja numa entrevista, numa obra em prosa, numa obra poética, numa obra em quadrinhos, é um desafio, né? Mas um desafio delicioso, como todo trabalho de tradutor, né, Ludmilla, que aqui para os alunos eu sempre faço a metáfora do quebra-cabeça de 1000 peças, né? A tradução, seja ela qual for, quanto mais poética, maior o número de peças, né? É como estar diante daquela mesa com aquelas pecinhas e você fica ali horas e horas e horas para entender qual é a sílaba, né, que encaixa adequadamente no final daquele verso para produzir um determinado desenrolar rítmico ou poético. Né? Isso para falar de uma forma um pouco abstrata é sempre difícil, né? Para falar de tradução, para mim é tão desafiador quanto falar de escrita, né? A gente tenta, a gente usa metáforas e comparações, mas é sempre um trabalho muito frutífero, né? E muito revigorante. Uau! Que tanta coisa!
mágica, né? Adorei, você contextualizou muito bem o seu trabalho, quando você fala das performances, né? Que é coisa que eu acho que a maioria das pessoas não tem tanto acesso pelos motivos que você explicou, né? Não tem uma coisa ali ao vivo, tal. Eu vejo, né? Eu tenho uma foto na minha galeria dele vestido de lua, ou ele sentado numa lua, com uma fantasia, assim, de uma dessas performances, né? E eu mesma nunca pesquisei, né, para entender como ele fez, né, de onde veio isso. Muito bacana. E parabéns também pelas suas traduções, né? Você traduziu Shakespeare, eu nunca traduzi Shakespeare. Imagino o que deve ser. Acho que, para mim, poesia, né, é sempre mais, como tem métrica, né, e tudo, é sempre mais esse quebra-cabeça mesmo, né? E só uma observação, você falou que é difícil imaginar algo mais difícil de traduzir do que o Moore, né? Então, com referência ao primeiro capítulo da Voz do Fogo, né, que ele faz o protagonista, né, é pré-linguagem, né? Ele é pré-histórico e tem uma questão mental também, né? Ele tem algum problema cognitivo, né? Então ele descreve o mundo com essa pré-linguagem e as questões cognitivas dele, e é um lindíssimo texto, né? E eu acho que o Moore, e aí, ó, de novo, a generosidade dele, eu não acho tão difícil quanto o William Gibson. A Máquina Diferencial, assim, foi muito mais difícil. A dificuldade da Voz do Fogo foi que, acho que no ano 2000, né, faz 20 e poucos anos já, tinha a internet, né, tudo mais, não era o que é hoje, né, não estava alimentada com tantos, né, sites, referências. Então a pesquisa, você falou aí de olhar enciclopédia, dicionário, né, pesquisar coisas, era tudo os volumes, né, de dicionário na mesa e as referências, né, é difícil a gente ter, assim. Então acho que a dificuldade da Voz do Fogo foi isso, mas ele tem também com certeza uma magia dele, um truque dele. Meio isso que ele falou, assim, o que você traduz aí, você faz, né, o que der, e a magia do original, ela consegue atravessar, é difícil estragar, digamos assim. Mas a Máquina Diferencial foi William Gibson, tem uma linguagem assim que eu acho bem mais difícil, só por termos de curiosidade, assim, de dificuldade de tradução. Quinta-feira agora eu vou começar um curso de tradução no SESC. Então, estou me preparando. Achei legal você falar como é difícil falar sobre tradução e tal. Então, vai começar uma turma quinta-feira. Então, estou me preparando também para falar sobre tradução. Obrigada pelas contribuições. Maravilha. Não, adorei. Só um pequeno comentário, né, sobre a Máquina Diferencial. Todo mundo vê. Eu não vou dar spoiler, né? Porque hoje é um crime capital, né? Ai daqueles que deem spoiler. Mas enquanto convite à leitura, né, da Máquina Diferencial, ele é vendido como romance steampunk, mas ele é uma brincadeira do Gibson, né? De ser um romance steampunk disfarçado de romance cyberpunk, é um romance cyberpunk disfarçado de romance steampunk, e tem momentos de virada aí, né, que a gente fica bem surpreso. Eu lembro da minha expressão facial, assim, ao descobrir um pouco a engrenagem é uma boa palavra, a engrenagem desse livro, né, do Gibson e do Sterling. Eu acho que eu sei do que você está falando, e eu não sei se eu considero isso spoiler, porque não é um livro fácil de ler, né? Pois é, exato. Uhum. Eu tive assim, essa sorte gigantesca de ir a um lançamento de um livro do Bruce Sterling, e foi uma segunda-feira em São Paulo, estava vazio, ele ficou lá sentadinho para autografar, não via ninguém, né? Tava eu e mais uns gatos pingados. Aí ele falou, gente, com a esposa dele, né? Uma graça de pessoa, falou, gente, vamos tomar um café, né? E papear. Eu falei, meu Deus! Aí a gente perguntou para ele sobre a Máquina Diferencial, como foi esse trabalho de desenvolver isso nos anos 80, eles demoraram 10 anos para escreveram nos anos 80, então, assim, eu acho que tem uma metalinguagem, você falou que é meio cyberpunk, meio steampunk, e a vida deles, eles estavam, um estava, acho que no Canadá, outro nos Estados Unidos, sem internet, sem WhatsApp, sem e-mail, sem uma comunicação para enviar arquivo, para pesquisar e tudo. Então, o Sterling contou para a gente, né, como foi esse processo, mas, então, assim, ele tem uma junção
eu fiquei curiosa sobre a sua perspectiva da máquina diferencial. Se você puder falar um pouquinho mais. Aqui com spoiler, assim, desde que a gente avise, né, antes, coloque um letreiro, spoiler, alert, a gente fala um pouco, né? Ainda mais um livro que foi lançado em 1990, mais ou menos, né, acho. Mas, então tem toda essa metalinguagem, essa conexão entre um retrofuturo, né? Então você está imaginando um passado, vamos dar esse nó, né? No passado, como seria o futuro nesse passado? E os dois autores no passado, porque eles estão prevendo o futuro, em que a comunicação, digamos, mais estilo cyberpunk, mais virtual, ainda não era a realidade deles, né? Que eles estão nos anos 80 escrevendo isso. E aí o que você falou de cyberpunk seria esse retrofuturo, esse futuro no passado, está alcançando e está avançando, né? O que a gente tem hoje em 2025. Então, assim, é muito atual, esses caras são muito doidos, né? O Sterling brincando, né? Ele é engraçado, meio irônico a conversa com ele, né? A gente falou, e aí, conta pra gente como é que foi esse processo, né? Vocês escreveram esse livro e tal. Ele falou, a gente era jovem, a gente queria ficar rico, então criamos esse projeto, né? Mais mirabolante, assim, que levou 10 anos e tal para escrever. Mas eu acho que a máquina diferencial, ela está aqui contemporânea, né? De uma... talvez, a gente teve um episódio, eu não participei, né, sobre a inteligência artificial, mas como que a inteligência artificial está alcançando, como está alcançando ou não a criatividade humana, né, ou a capacidade de produzir. Só né, Ludmila, eu sempre acho que toda ficção é autobiografia. E toda literatura, ela é sempre sobre o presente da escrita. Então, assim, você pode fazer um romance histórico ambientado na Revolução Francesa, você pode fazer a autofantasia nos reinos perdidos, né, de uma terra que você vai criar. Você pode fazer a ficção científica ambientada no passado, que é o steampunk, ou a ficção científica ambientada no futuro, que é o distópico, ou o cyberpunk, ou outro gênero que a gente possa, uma outra nomenclatura que a gente possa dar. É sempre sobre o presente. O próprio steampunk, né, eu ficar imaginando assim, secretários robóticos, no meu caso do Brasiliano Steampunk. Os secretários robóticos são os nossos dispositivos móveis. Né? A nossa capacidade de inverter e perverter e adulterar a tecnologia nesses mundos fantásticos é uma forma da gente tratar o que significa, né, a gente interagir menos com seres humanos e ficar o dia interagindo com a máquina. Ah, não, mas a máquina me possibilita falar com Goya Marcelo e Ludmila, mas ainda é uma intermediação maquinal, né? Bom, se a gente leva para a discussão sobre inteligência artificial, que tem pessoas fazendo tratamento psicológico, desabafo, buscas afetivas, entre outras coisas, né, com esse código que finge ser uma coisa amigável e orgânica, sendo que é só números, né? Sim, a gente volta para a máquina diferencial, para todos esses outros livros, né? Tem os livros ali que são formadores do steampunk, né? O Jeter, o Blaylock Powers, que são autores que conviveram ali com o Gibson e o Sterling, né? Que vão produzir essas primeiras narrativas steampunk. São comentários dos anos 80. Então são gêneros literários que estão ali tratando do que esses sujeitos estão pensando, né? Assim como hoje, as nossas narrativas vão, né, tratar ou dessa angústia humana diante da tecnologia, ou do nosso fascínio, né? Somos apocalípticos ou integrados, ou apocalípticos integrados, né? O que eu gosto de ser. Eu acho que tem coisas preocupantes e desesperadoras, ao mesmo tempo coisas inovadoras e interessantes, enfim. Conversa e muitas coisas para a gente pensar para esse curso aí de tradução, né? Eu queria só fazer um parênteses aqui. Quando a Lud comentou do William Gibson, eu tinha lido o Neuromancer, né? E depois eu fui ler um que ela traduziu, que é o Periféricos. E daí meus comentários pra ela eram assim: mano, como é que você traduziu isso aqui? Que eu não tava conseguindo terminar de ler, porque eu achei ele muito
muito difícil de ler. O Neuromancer também mas o Neuromancer, como vamos dizer assim, a tecnologia daquela época era um pouco... Você já viveu aquilo lá, talvez, né? Que ele fala de uma conexão de rede, um monte de orelhão conectado junto. Você imagina umas coisas meio ali... antes pré-Matrix, né? Assim, Ghost in the Shell e outras coisas assim, Akira, sei lá. Mas o periférico, além de ter toda uma temática ali e tal, eu não conseguia... Eu falava pra Lud, nossa, tá muito difícil, porque... Ele começa, eu não sei se é o processo dele escrever ou não, mas eu lia tipo um capítulo e era tipo, o capítulo durava, sei lá, 2 páginas. Aí de repente cortava para um outro capítulo que era um outro assunto, uma outra coisa, sabe? E daí voltava, daí ficava uma bagunça, cara. Daí eu falava, nossa, que é muito difícil. Eu demorei um tempão pra ler, eu terminei de ler, Lud, falando nisso. Mas eu demorei um tempão pra ler e a Lud falou, nossa, o William Gibson é mega difícil, real, assim mesmo. Daí, só fazendo esse recorte aqui da fala da Lud. O Periférico, você chegou a ler? Alguém mais chegou a ler? Periféricos? Então, não, eu não li Periféricos. Isso que o Marcelo falou, que ele tá no capítulo, depois o outro tá em outro lugar, são 2 futuros, né? Sim. Então tem o futuro do futuro. Então tem o futuro distópico, digamos, daqui a uns 30, 50 anos, tem o futuro do futuro, que só o 1% que sobreviveu, né? E mistura muito, você não sabe às vezes o que é jogo e o que é realidade, né? Então as pessoas no futuro distópico têm um trabalho assim precário, né? Tem todos os trabalhos que sobraram para elas são precários. Um deles é jogar, né? Entrar no jogo e você entra na realidade dentro do jogo. Mas sobre a linguagem do Gibson, ele é ultra sucinto. Então eu fiz uma oficina de tradução, que o Marcelo quase participou, né? Que a gente pega um parágrafo e vai traduzindo juntos. Em uma frase, ele dá muita informação, um histórico do personagem, e ele consegue, se você parar e for decifrando, né, as referências e tudo, ele dá muita informação em muito poucas palavras, né? Então, acho que essa que é uma das dificuldades dele, fora as referências tecnológicas, né, as pesquisas de ponta dele sobre meio ambiente, tecnologia. É um pensador, né, do mundo. Mas acho que a linguagem é muito concisa demais. Acho que essa que é a dificuldade. Essa fecha meu parênteses aqui. E eu queria puxar o tema para uma questão que o Enéas falou, que é a psicogeografia. Por favor, vamos comentar um pouco. Eu peço que você explique um pouquinho para quem não está ambientado do que é a psicogeografia, aí se você puder falar, porque você vai usar muito mais, essa psicogeografia, aquela do Ivan Cheglov ou Guy Debord, o que entra nessa área também, ou fala um pouquinho pra gente. O humor está muito associado via Ian Sinclair, né, que é um outro autor contemporâneo de Inglaterra, porque o humor tem um grande apreço, ao movimento situacionista, né, especialmente em Inglaterra. Ele tem correntes que espraiam para a França também. Tem historiadores da psicogeografia, né, que remetem até o 18, né, em vários poetas românticos que vão fazer poesia com identificação geográfica, né. E aqui de novo voltamos lá ao Blake, mas não só o Blake, né? O Blake vai ter um poema chamado Londres, que é considerado assim um produto aí psicogeográfico, que vai fazer alusão ali tanto a meninos de rua, a profissionais do sexo, a forma, né, como o poder em Londres vai oprimir a sociedade. Isso chega em França a Baudelaire, por exemplo, né, e a toda a paisagem que Baudelaire faz das ruas de Paris, né, das cortesãs, das casas de ópio, enfim, né? Mas de forma contemporânea, a psicogeografia quer dizer o seguinte, né, o Moore vai sempre insistir nesse ponto, que eu acabo usando em outros contextos, né, mas é o ponto do metro quadrado, né. Segundo o Moore, se você pegar o metro quadrado em que você está nesse exato momento e você produzir uma escavação metafórica, não através do espaço, mas através do tempo,
né? O que aconteceu nesse metro quadrado há 10 anos, há 100 anos, há 300 anos, há 500 anos. E ele vai insistir muito nesse ponto. A psicogeografia é você não estar preso ao tempo, embora você esteja preso ao espaço, né? Com o objetivo de energizar os espaços das cidades, sejam as praças, as igrejas, os templos, as escolas, ou a sua casa, né? a sua rua. Aquele lugar que você passa todo dia, que você um pouco ignora, pela desorganização, pela sujeira, pela decadência, e que, através de um exercício psicogeográfico, de estudo, né, o que aconteceu ali, quantas pessoas viveram naquele lugar, quais foram os grandes eventos históricos, enfim, você pouco a pouco começa a modificar imaginativamente aquele espaço, e talvez, né, você possa modificar materialmente aquele espaço a partir desse exercício. Então há, por exemplo, passeios psicogeográficos, né? O Ian Sinclair vai promover em Londres uma série de caminhadas, né? Que a ideia é essa, pegar um grupo de amigos, 5 pessoas, 10 pessoas, e ocupar uma praça ou um espaço público, ou então fazer uma trajetória de algo como 1 quilômetro, né? De caminhada, indo do ponto A ao ponto B, no qual você vai identificar quais são as pessoas, né, que viveram em determinados espaços, os poetas, os artistas, aqueles que foram condenados, que foram, né, ignorados pela sociedade. E a obra inteira do Moore vai dialogar com esse conceito, né? Para quem leu o Do Inferno, vai lembrar que tem um capítulo fascinante do Inferno, que é o William Gull, né, que é o Ripper, passeando fazendo assim um passeio que vai conectar, né, um pentagrama pela topografia de Londres, né, com o cocheiro, que vai ser um cúmplice, né, dos crimes do Estripador, pelas igrejas do Hanksmoor, né, que é um grande arquiteto inglês responsável por igrejas históricas que têm códigos maçônicos, né, inscritos ali em pedra. E esse capítulo, que é um passeio urbano, é basicamente 2 sujeitos caminhando pela cidade e conversando, né? É uma aula de história, é uma aula de filosofia, é uma aula de esoterismo, né? E toda essa dimensão temporal vai sendo trazida ali. A Voz do Fogo é a mesma coisa com respeito à cidade do Moore, né? A Voz do Fogo começa na pré-história. O último capítulo, tão fascinante quanto o primeiro, é um capítulo em primeira pessoa em que o Moore é ele, né, a princípio. Não é em primeira pessoa, né? Ele é escrito de um modo que a primeira pessoa não fica clara ali, mas é um Moore caminhando pela cidade de Northampton, encontrando o irmão, né, no bar, passeando pelas ruas, vendo notícias de televisão sobre o ataque do Iraque, os pronunciamentos de Tony Blair, etc., né? E o Jerusalém ainda mais, né? Ele até brinca com isso, né? A Voz do Fogo é a história da minha cidade. Jerusalém, que sei lá, né, várias vezes maior, é a história do meu bairro. O Moore tem uma entrevista que ele vai brincar, né, que ele diz que o próximo projeto dele é uma obra, né, de 10 milhões de palavras ambientada no quarto. Porque o exercício psicogeográfico dele está cada vez diminuindo. Mas o que é fascinante aqui, e de novo, generosidade, é que o Moore investe muito em trabalhar isso na arte, em falar de psicogeografia, convidando cada um de nós a fazer o mesmo. Na nossa casa, no nosso bairro, na nossa cidade, né? E quando a gente volta para a literatura, a gente vê vários movimentos psicogeográficos, né? Tem várias obras literárias que já dialogam com isso. Se a gente pensar ali no Ulisses, do James Joyce, por exemplo, Ulisses abre com esse mapa de Dublin, né, em que nós temos o dia inteiro, né, um único dia, num romance muito longo, mas é um único dia, que é a história daquela cidade, é a história daqueles personagens, né? Assim como os nossos passeios, a gente carrega a nossa história para onde quer que a gente vá, né? Então, pensar psicogeografia também é um exercício muito fascinante. Isso como uma breve apresentação, tá? Tem livros já, né, sobre psicogeografia, livros bem interessantes, que vão fazendo um pouco a recuperação, né, da psicogeografia, não só em Inglaterra, em França, mas enfim, né, em outras cidades também, para o movimento situacionista, que é muito um ambiente de habitar os espaços públicos e protestar em espaços públicos, a fim de produzir mudanças sociais e alterar a realidade, né? Se magia é alterar a realidade através da imaginação, psicogeografia está muito conectado a isso, né? Um exercício imaginativo no espaço com o objetivo de alterar a realidade. Muito legal, muito legal. E eu quero sair do Alan Moore, eu quero sair caminhando por essa via que a gente veio
trazendo até agora, para a gente falar um pouco do teu livro, do Partenon Místico. Né? Como é que toda essa conversa do Alan Moore vai desembocar no Partenon Místico? Além da informação, eu vou tentar fazer um exercício aqui, Goya, que é conectar alguns pontos da nossa conversa anterior, pensando agora no Partenon. Né? Primeiro, o Partenon abre com um mapa, né? É um mapa de Porto Alegre. Eu adoro essas narrativas, citei o Joyce aqui, né? Eu adoro essas narrativas que abrem com o mapa e você está toda hora assim, indo para o mapa para ver onde que os personagens estão. É uma forma de materializar aquilo que você está lendo em cena, né? Só que ele é um mapa não da Porto Alegre de hoje, ele também não é um mapa da Porto Alegre de 100 anos atrás, o romance se passa em 1896, ele é um mapa de uma Porto Alegre que poderia ter sido no mundo steampunk. Então ele é um mapa que muda nome de bairro, muda nome de regiões, né? Então ao invés do rio Lagoa Guaíba, a gente tem o pântano do Guaíba, né? Mantém a distância. Ao invés do Bosque da Redenção, a gente tem o Parque da Perdição. Ao invés do bairro Menino Deus, a gente tem o bairro Menino Diabo, porque é uma lenda, né, que uma criança misteriosa nasceu ali com chifres na cabeça. Entre outras reposições, né, ou reposicionamentos caracterológicos que fazem os leitores que conhecem Porto Alegre olhar para a cidade com outros olhos. Poxa, eu nunca tinha pensado que o nome desse bairro... Assim, tem um bairro fundamental, né, de Porto Alegre, e eu vou para o título do livro, que é o bairro Partenon. Né? E que quando a gente vai para a história, o Partenon existiu enquanto uma agremiação literária. Tá? É um grupo, né, literário chamado Partenon Literário, que promoveu as suas atividades entre 1850 e 1870, e eles defendiam todas as pautas que nós defendemos hoje, né? Enquanto a educação dos oprimidos, o direito de igualdade, né, de gêneros, de orientações. Obviamente, naquela época, né, eles defendiam a abolição da escravatura, e eles publicaram uma revista que chegou em várias capitais do Brasil, né, e era um grupo, né, que tinha por objetivo a alteração da realidade social através da arte e da imaginação. Quando eu nomeio esse grupo de heróis, né, que vem da literatura brasileira como Partenon Místico, é uma homenagem ao Partenon literário, é uma forma de convidar os leitores a irem buscar a história desse grupo e dos participantes desse grupo, mas ao mesmo tempo com a adição do místico, porque dá conta das sociedades secretas do 19. Né? O Partenon Místico ele é esse grupo de heróis anárquicos, aventureiros, né, que não condizem com as regras da sociedade e que estão buscando desenvolver ferramentas tecnomísticas, né, usando a ciência, né, pensando aí em Crowley e sobretudo na Golden Dawn, né, o objetivo da religião com a metodologia da ciência. Há ali o Dr. Benignos, que é um cientista que cria essas ferramentas, né, que usam por ora regras da física e da química, e por outro lado conhecimentos arcanos, saberes ocultos, né, entre outras práticas e experimentações. Então é uma forma de voltar a um 19 que está buscando nessas sociedades secretas alternativas à religião e à ciência, ao mesmo tempo homenageando alguns desses nomes, mas eu insisto, com cor nacional, com personagens que são da nossa literatura. Eu cito aqui como exemplo dois dos protagonistas do Partenon Místico, que é o Sérgio e o Bento, do Ateneu. Se você já sofreu com o Ateneu na escola, né, eu lembro que eu adoro o Ateneu, uma das obras mais fascinantes, mas é um livro difícil. Você lembra que o Ateneu é a história desse menino de 12 anos na escola, o Ateneu. Então, né? O Ateneu foi publicado em 1890. O que eu pensei? Se o Partenon se passa em 1896, é um Sérgio que passou 6 anos, tem 18 anos, fugiu de casa por causa da sua orientação, né? Quem sabe a biografia do Raul Pompeia conhece, né, não só os dramas existenciais dele como o fim da vida do Raul Pompeia, e quanto isso é um tema delicado. E aí, no enredo do Partenon Místico, Sérgio foge de casa e vai para o sul depois de receber uma carta do namorado, que é o Bento Alves, que já era o namoradinho dele lá no Ateneu. Né? E aí o Bento Alves manda uma carta, o romance abre com essa carta, em que o Bento Alves diz: eu faço parte dessa sociedade, né, chamada Partenon Místico, e nós precisamos de pessoas para nos ajudar, né, e venha para que a gente se reencontre, e para que você também possa se encontrar.
que eu acho que é o grande mote do livro, né? Então é um livro sobre geografia, é um livro sobre reescrita da geografia de uma cidade. Se você conhece Porto Alegre, mora em Porto Alegre, o livro é uma diversão sem fim de redescoberta da cidade. Se você não conhece Porto Alegre, é uma Porto Alegre exótica, como a Nova Orleans de Anne Rice. É uma cidade sulista, úmida, verdejante, perigosa, né? Que é uma coisa que a nossa literatura precisa também, né? Eu adoro o eixo Rio-São Paulo, mas também vamos explorar outras capitais e outros lugares, né? E a Porto Alegre dos amantes de Partenon Místico lida um pouco com isso. Além, para finalizar, daquilo que a gente mais conversou aqui, né, da utilização da linguagem, né? E o mote do conflito do romance é que o Partenon está investigando uma série de crimes que são obras da Ordem Positivista Gaúcha, né, que é uma organização paramilitar nesse universo alternativo, que está ali tentando promulgar uma série de leis, né, para justamente coibir os direitos daqueles que são diferentes, né? Num livro que foi publicado em 2020 e escrito em 2018, de novo, é sobre o presente sempre, né? Vocês podem imaginar quais são os demônios que eu estou exorcizando nessa escrita steampunk. E a partir dessa investigação, os heróis do Partenon, eles começam a produzir esse almanaque, né? O livro vem com um almanaque. Quando você abre a capa, tem um jornalzinho, que é o jornalzinho que eles vão produzir no decorrer do livro e que eles vão espalhar pela madrugada de Porto Alegre dos Amantes para denunciar os crimes da ordem positivista. Então, é um livro que te convida ao lúdico, te convida à brincadeira, te convida à imaginação, ao mesmo tempo é uma homenagem estilística a esses autores. Então, o Sérgio do Partenon Místico fala como o Sérgio do Raul Pompeia, a Vitória Cauã fala como a Vitória do Inglês de Souza, né, alguns anos depois, além de outros personagens, né, que vocês vão encontrar nesse livro. E tudo isso tem um pouco esse sabor, e aí muito essa homenagem ao Alan Moore, né, de pensar a linguagem como transformação, de pensar a valorização da nossa cultura, de pensar os cenários das cidades, e de pensar, e eu acho que esse é um bom mote, né, Goya, para a gente conversar aqui, de pensar a linguagem como produção de fórmulas, né? Se tudo na nossa existência são construtos de consciência, e se a própria consciência é um construto de palavras, estou reproduzindo aqui as falas do Moore em várias entrevistas, alterar a linguagem, alterar o discurso, usar o discurso para produzir mundos melhores, com pessoas mais corajosas e com situações mais ousadas, é uma forma de a gente também trazer essa alteração para o nosso mundo. E isso é magia. É a magia na qual eu acredito, é a magia na qual muitos autores e autoras acreditam, né? E eu acho que é a magia que nós defendemos como pessoas que trabalham com magia, ou com cultura, ou com educação, ou com tradução, ou com livros num país como o Brasil. Não, é muito interessante isso que você está falando, porque não apenas do ponto de vista do Alan Moore, das palavras, né? Porque as palavras são os tijolos, né, com os quais construímos o nosso conhecimento, mas eu sempre defendo que a arte como um todo, ela tem essa função de transformação, né? E é muito interessante porque a simples forma que você tem, às vezes, de alterar um discurso, você gera uma mudança muito grande. Você está aqui o próprio material da comunicação não violenta, né? Me escapou agora o nome do autor, mas ele trata, né, a linguagem da girafa, a linguagem do chacal e tudo mais. E por exemplo, né, ao invés de você brigar com seu filho, poxa, você não levou o lixo de novo hoje, eu pedi tanto para você levar o lixo para fora, e por que você não fez, né, que seria a linguagem do chacal? Você pode lembrar seu filho, né, diariamente, e dizer: hoje é o dia do lixo, lembre-se de trazer o lixo para fora, né? Eu fiz esse experimento em casa e funcionou muito bem, né? Chegou um ponto que eu não precisei mais pedir, porque disse: já estou levando, né? Antes de falar, já passava com o saco de lixo na mão. Então a linguagem, é claro que é um exemplo bem pobre esse, mas ele serve com esse propósito, que nós temos o poder de alterar como escritores, como professores, né, como interlocutores
nós temos a capacidade de produzir mudanças de pensamento, mudanças de atitude através de uma linguagem. Isso é um fato. E uma coisa que eu quero salientar, eu e o Marcelo, a gente tem vários projetos juntos. Um deles é o projeto EMES, que é um projeto de improviso livre, onde a conversa é construída online ali, em loco, e você traz o tema na hora, então alguém puxa alguma conversa através do instrumento e o outro concorda ou não. Não gostei disso que você está propondo, vou propor outra coisa, vou atravessar com outra coisa. Aí toca uma guitarra lá toda quebrada, né? Uma coisa assim, aí a bateria já puxa para cá e é interessante que a coisa vai crescendo. E o que eu acho interessante dentro do improviso livre é que, para mim, ele é um pé na porta no nosso inconsciente, porque música é frequência. Tecnicamente, quando você está mexendo no instrumento, você não está usando uma palavra e dizendo, isso aqui é tal coisa. Isso. Né? Só que a pessoa ouve aquele som todo quebrado tal, e fala, cara, não dá para você parar, tira isso, cara, tá me irritando, tá me fazendo mal. Por que tá te fazendo mal? É uma vibração. Né? O que nesse som está te fazendo mal de fato? Né? Aí você diz, mas é porque a música tem que ter harmonia, tem que ter... Quem disse que tem que ter harmonia? A música, o padrão musical que você tem hoje, né, aquela coisa 1, 6, 5, 4, tal, só dentro de uma construção harmônica, empobrece a linguagem. Que aí voltamos, né, para essa coisa do Alan Moore. Empobrece a linguagem, a tua cabeça se acostuma a pensar 1, 6, 5, 4, 1, 4, 5, 6 e assim por diante, então você já sabe o que vai acontecer, então isso não te surpreende. Agora, quando você traz uma música quebrada, que te incomoda tal, aí vem o ponto de inflexão, né? O que está rolando aqui? O que ele está querendo me dizer? Por que este som, pontualmente, está me irritando? E aí, quando você pega e participa, né, se abre para participar ouvindo isso, né, já é tarde, porque aquilo já te invadiu, já entrou na sua cabeça, já entrou no seu espírito. Né? Um quadro, uma escultura, você não tem como desver, uma obra de teatro não tem como desver. A arte, ela manipula o espírito pelo impacto. Né? E a própria palavra, quando a gente a estimula, verbaliza através da frequência, também ela vai nos impactar espiritualmente, mentalmente, fisicamente, que são palavras, são discursos que criam guerras, que criam distanciamento, e são palavras que aproximam pessoas. Né? E aí, quando você tem um discurso bem construído, como o Alan Moore, né, ele numa frase, numa palavra, aquilo desarma você. Então isso traz uma responsabilidade para a gente, enquanto autores das diversas, usando o termo que você falou, né, em transmídias aí, isso transforma e cabe a gente levar isso. Acho que é um compromisso com o público, não conosco, mas com o público. Né? Você sabe, deixa eu falar um exemplo. Eu leio e escrevo em hieróglifo, né? E daí, há muito tempo atrás, a minha primeira esposa, que era uma americana, ela tinha um ex-esposo que por acaso é pintor e tal, e a gente tinha amizade com ele, e ele tinha um menino de 10 anos, tinha um casal de filhos, e o menino fissurou com hieróglifo e me chamava de Pio, era o escriba Pio, porque o hieróglifo tem um monte de passarinho, e o Piá me infernizou para ensinar ele a escrever em hieróglifo. Eu ensinei esse menino a escrever em hieróglifo, obviamente um conteúdo para uma criança de 10 anos. Pula para o momento atual, eu compro um livro de mitologia escandinava, quando eu vou ver a tradução, Theomas Burger, esse menino se tornou um dos maiores especialistas em língua grega, doutor em língua grega e em literatura escandinava do Brasil. Né? Pode ser que eu não tenha sido eu, e pode ser que eu tenha sido o feijãozinho
que virou, a gente nunca sabe como o nosso público vai receber o nosso trabalho. E essa é a maldição do autor e a sua maior bênção. Passo para a Lud, que está com a mãozinha levantada. Eu só levantei a mãozinha porque eu vou ter que me retirar, né? E não combina com a ritualística do podcast sair a francesa, ou a inglesa, como se diz na França. Então eu vou indo. Acho que essa conversa é, de novo, né, aquela observação sobre as redes sociais, né, como a gente se comunica, se socializa. Em uma hora de atenção, a gente é tão enriquecedor, tão frutífero, né, conseguir finalmente conhecer o trabalho do Enéas e a presença, né, a pessoa, tudo. E muito obrigada a vocês, Marcelo, Goya, aprendi muito. Descobri hoje que o nome, o Manabu Mabe, que é o pintor japonês, que eu gosto muito, Manabu significa aprender, então lembrei dele agora. E acho que daria mais uma hora de conversa tranquilamente, né? Quem sabe a gente marca um outro episódio, porque tem bastante assunto. Exatamente. Que fios, né? A psicogeografia. Isso. Fios, cada livro, né? Isso. Cada ideia. Gostei de saber do seu livro, enredo. Nunca fui a Porto Alegre, nunca fui. Eu sou eixo Rio-São Paulo, porque eu nasci no Rio e moro em São Paulo. Mas vocês estão no Paraná, né? Rio Grande do Sul. Estamos bem distribuídos. Muito obrigada e até a próxima. Igualmente, Ludmila. É um prazer, tá? Um prazer. Um abraço, boa noite. Boa noite, tchau. A gente vai trazer a Lud ainda para o sul. Vai, Marcelo. Não, eu não ergui a mão, não. Marcelo, abra seu áudio. Opa. Você tá muitinho. Foi mal. Mas eu não tinha erguido a mão, não. Eu tava só ouvindo vocês aqui falando das obras e pensando, viajando aqui, mas eu tava só contextualizando, ouvindo. Quando o Enéas falou do livro, daí eu já fui abrir aqui a abinha da Amazon para botar ele na minha listinha. Porque daí eu lembrei da série, lembrei dos personagens, daí eu falei, nossa, aí vai ser legal de ler e tal. Aí eu tava pensando nisso, não tinha nada, acho que não tenho nada a acrescentar no momento, mas já vou falar que eu gostei, tô curtindo bastante a conversa também. Como eu falei eu falo sempre pro Goya, né, a gente conheceu, o Goya foi meu aluno de guitarra, né, e eu achei, então, eu sou professor, né, e daí falando disso que ele falou, né, do menino, ele falou assim, cara, eu vim fazer aula com você porque eu vi um vídeo teu tocando. Eu gravei um vídeo tocando no banheiro, sei lá, uma coisa assim, e escrevi porque eu tava no banheiro por causa da reverberação do banheiro. E daí, tipo assim, ele falou disso, daí eu falei, pô, que legal, alguma coisa atraiu ele pra vir aqui, né? E outras pessoas, uma vez um cara veio fazer aula comigo porque falou, pô, eu te vi tocando num projeto na rua e eu achei tão legal, cara, eu vim aqui e tal. Então esse lance do meio, da arte, né, tanto no seu caso na escrita, da gente tocando e falando e tal, para você ver como que chega nas pessoas, né? E o Goya estava comentando sobre música, né? A gente tem esse projeto junto de improvisação livre e tal, que é uma música um pouco fora vamos dizer assim, dos moldes da música tradicional, mas nasceu lá no Free Jazz e basicamente é o Free Jazz, só que com o nome não Free Jazz, né? O nome improvisação livre, mais brasileiro, vamos pensar assim. Mas seria esse lance de você romper algumas coisas, né? E eu acho muito interessante como que isso chega para as pessoas, né? Como eu te falei, eu sou compositor também, tenho os meus trabalhos gravados, e eu acho muito legal que nem a Lud, ela sempre fala, né? Ela fez eu lancei recentemente um trabalho em duo de guitarra com um amigo meu, e eu pedi para ela escrever tipo um prefácio do álbum, né? Eu gosto de ter um texto, de contextualizar o que tá. Eu mandei o álbum para ela ouvir antes, né? De lançar, e ela escreveu umas coisas assim que é a visão dela, de como chega para ela. E em casa também, né? A minha companheira,
às vezes gravo alguma coisa, eu toco, eu falo assim, escuta essa música, o que você acha? Daí ela fala umas palavras, do jeito dela, né? O que ela sente, né? Ela fala assim, pô, eu acho muito legal como isso chega nas pessoas, sabe? Tipo, como que a arte chega, né? Seja ela de qualquer linguagem, né? E eu queria que você contasse um pouco, né? Talvez de experiências que você tem. Até talvez pra gente ir para uma reta final aqui, porque senão o papo se estende muito. E também a gente já fica com convite para uns próximos aí também, para você voltar, né? Senão o cara vem e fica 3 horas gravando aqui e fala assim, porra, nunca mais eu volto. 3 horas brincando. Mas eu queria saber como que é isso para você, Enéas, assim, tipo, quando você percebe como que chega teu trabalho para as pessoas, como que é esse feedback, né, para você, e, pô, deve ser maravilhoso, né? Eu ainda estou pensando aqui na frase do Goya, né? O Goya salta assim, essas frases e a gente fica, né, com respeito a essa maldição e essa bênção, né, da gente saber e não saber e ser surpreendido com esses ecos, né, daquilo que a gente fez no passado, que pode ter frutificado ou não. E eu acho que toda a carreira artística, né, Marcelo, vai muito nessa direção, né? Eu, obviamente, como todo artista, tenho as minhas frustrações de carreira, né? Tô sempre aqui chorando no ombro da minha parceira, né? Pô, achei que podia ter acontecido tal coisa e tal. E a gente tem conversas muito boas nisso, com ela sempre me ajudando, né, a ter olhos para ver, né, e ouvidos para ouvir, outra expressão aqui do Goya, recuperado da aula dele no sábado. Mas tem essas pequenas grandes surpresas, né, que acontecem quando um leitor que você não está esperando. Essa noite, por exemplo, Marcelo, o fato de dizer o seguinte: olha, comecei aqui para conversar contigo sobre Alan Moore, aí de repente, poxa, mas eu já ouvi o trabalho dele em algum outro lugar. E esse tipo de presente. Né? Tem um presente que acontece com certa frequência quando em alguns eventos literários algum aluno, algum leitor, algum jovem leitor, enfim, chega com o Partenon e com o Ateneu, ou então com lição de anatomia e o Curtiço. E aí eu né, você é sempre sorridente ao ver os 2 livros juntos e pronto. Por que você está lendo o Curtiço? E a resposta não, é que eu quero ver a origem secreta de Rita Baiana, que está lá no Lição de Anatomia. Ou então no Ateneu, a origem secreta do Simão Bacamarte, né? Ou então, no caso do Alienista, né? No caso do Ateneu, a origem secreta do Sérgio do Bento. E são esses momentos em que se une o leitor, o professor, o trabalho de pesquisa, alguém que adora a cultura brasileira, viu, Marcelo, e que quer muito valorizar a cultura brasileira, e ao mesmo tempo alguém que está em sala de aula falando sobre os nossos autores, sobre aqueles autores que usam a língua portuguesa para produzir diversos efeitos. E tudo isso está mesclado, né? O bom da gente ter vários projetos, no meu caso, né, tem os projetos transmídia, tem o projeto literário, tem as traduções, tem os livros organizados. Acho que cada um desses projetos vai plantando, né, determinados sonhos de futuros pomares, né, de compreensão, de saberes, né. A gente nunca sabe o que vai parar, o que vai acontecer, aonde essas coisas vão parar, bênção ou maldição, mas também faz parte da diversão aceitar isso, né. Conectando com o que eu mencionei no início, Marcelo, quando tu perguntaste do audiovisual, eu disse assim, quando a gente lança o roteiro, a gente só torce para que fique bom, né? Mas tem também uma diversão de ser surpreendido. É a diversão também de receber a página de quadrinho. Não vai ficar como tu imaginou. E é bom. Porque a surpresa é boa. A coisa mais chata na vida é você esperar e ser exatamente como você esperava, né? Pode até ser divertido no primeiro momento, mas o que é mágico dessa experiência é a surpresa, é o aprendizado. O aprendizado só vem com a surpresa. Pô, não imaginei o personagem interpretado desse jeito, desenhado desse jeito, mas é bacana. Porque o personagem chegar de um modo diferente que eu imaginei acaba enriquecendo esse personagem e acaba enriquecendo a minha relação com ele. Então, eu acho que é frutífero em 2 vias, né? Você quer lançar determinadas obras no mundo que gerem efeitos, mas o que volta de leitura, de percepção, também altera a sua relação com essas histórias, né? E eu acho que é essa relação que me fascina muito, assim, com o que eu faço. Legal. Isso me lembra. Recentemente eu li o Blade Runner, né? O Android Sonho com Ovelhas Elétricas. Ovelhas Elétricas. E eu não tinha lido ainda, eu tinha visto o filme já, né? Os milhões de versões que tem, né? E daí na edição que eu tenho, ela tem acho que da Aleph, ela tem a última entrevista, né? Do autor, e tem também uma carta que ele escreveu
ele morreu um pouco antes do filme ser lançado, né? E daí a carta ele escreveu para falar pro diretor do filme, falando, ó, o que ele tava achando, do que ele tinha visto até agora, da ideia. E na carta ele falava que ele não... tudo que ele tinha visto até agora era mais interessante do que ele tinha imaginado. Não sei se são essas as palavras que... assim, mas que ele foi surpreendido com o que ele viu até então, sabe, assim, apesar de não ter visto o filme inteiro. Então é muito legal, tipo, ver de você, por exemplo, ó, que nem, por exemplo, você participou da série lá, né? Provavelmente você escreveu o roteiro ou estava mais por dentro da ideia. Provavelmente não é muito o que você pensou, mas a hora que você vê, você tem essa coisa. Eu acho muito legal isso daí, cara. E eu volto naquele lance, né? Que nem eu falei falo pra minha companheira, né? Eu toco um negócio que tá na minha cabeça, gravo a ideia e ponho, sei lá, às vezes eu coloco o título de uma referência que eu tenho. Eu costumo colocar os títulos das minhas músicas às vezes com momentos que eu tô vivenciando, sei lá. Então eu tava lendo uma história em quadrinho, naquele momento, aquela ideia, tarará, daí eu, vou colocar o título da história e é o nome da música, meio que umas coisas assim. Ou uma série, um personagem de um filme que eu tava vendo lá e pintou uma ideia e tal. E mais assim. E às vezes a resposta dela não tem nada a ver com o que eu escrevi no nome, sabe? Daí eu falo, nossa, mas... Eu falei, o que você sentiu aí? Daí ela fala umas coisas assim, do jeito dela, ela não toca nenhum instrumento. Então esse feedback eu acho muito bacana. Isso que você falou deve ser mais ou menos essa sensação de você ter algo, vamos dizer assim, seu, mas concebido por outras pessoas. Acho que isso que é legal do audiovisual, né? Do cinema, né? Nunca vai ser igual. É muito difícil, porque passa pela mão de um monte de gente, né? E eu te confesso que, embora eu tenha falado que a literatura, o orçamento é ilimitado, e você tem o controle e tal, mas também a literatura é uma grata surpresa, Marcelo, porque quando o manuscrito está com você, beleza, você altera o que você tem que alterar, você melhora, aprimora, reescreve. Quando vai para a editora, o livro já começa a passar por outras mãos e outros profissionais. Então toda a obra passa por preparação, por revisão, por copy desk. Quando vai para o projeto gráfico, não raro vem uma capa que você não imaginou, e de novo, isso é bom. Né? Então é muito um processo de você lança. Mas o momento em que você lança isso no mundo, já está ali em contato com outras sensibilidades, com outras pessoas, e no final das contas é o que importa, e o que importa é conversa, diálogo. A gente, sabe, a gente não está aqui fazendo solilóquios shakespearianos, embora eu adore solilóquios shakespearianos, e embora solilóquios shakespearianos fossem feitos para uma audiência. Nós estamos aqui para dialogar, né, como nessa noite maravilhosa. Estou muito feliz aqui de estar batendo esse papo com vocês, uma segunda-feira. É um dia pesado aqui para mim, tem aula, tem reuniões, tem outras coisas, mas está sendo muito bom chegar ao final desse dia, conhecendo um pouco mais da Ludmila, de ti, Marcelo, e também do Goya. Legal. E eu acho que pra gente, pra uma reta final, né, Goya, se você for falar mais uma coisa também, mas deixar um espaço, como que a gente encontra, Enéas, assim, como que você tem site, né, eu vi, para os nossos ouvintes, né, para quem quiser achar tuas obras, como é que funciona aí, como é que é o teu contato? Eu tenho 2 sites, né? Um é o site de autor, que é eneiastavares.com.br. O outro site da série brasiliana steampunk.com.br, brasilianasteampunk.com.br. Então, no site da série vocês vão encontrar capítulos, tem os quadrinhos, tem os trailers, tem o book trailer do Partenon Místico e do Lição de Anatomia num formato desenho animado, tá? É uma outra mídia bacana. Tem audiodrama, várias experimentações transmídia por lá. Eu estou no Instagram, Facebook também, para aqueles que ainda usam. E eu tenho, num projeto que começou desde janeiro desse ano, feito uma newsletter via Substack chamada Farol. Tá? Então é só procurar lá Substack, Enéas Tavares ou Substack Farol. Por enquanto são textos mensais. São textos sobre tradução, sobre criatividade, sobre organização de tempo, que é um assunto que me fascina, né? É muito uma newsletter que une o professor com o escritor, né? Com o tradutor, enfim. E eu compartilho basicamente tudo que eu faço lá, os eventos, oficinas, palestras. Então fica o convite para os ouvintes aí, né? Do Bico do Corvo, de assinar o Farol, tá? Que é a minha newsletter lá no Substack.
além desses outros lugares aí da misteriosa internet que a gente está aí em todos os lugares. Bom demais. Pô, muito obrigado. Um prazer conhecê-lo aí e relembrar A Todo Vapor, que eu vou reassistir. Vou terminar de ver, na real. Isso. Bom demais. Agradeço demais. Fala, Goya. Não, eu quero agradecer também a pronta aceitação que ele deu pra gente no Bico do Corvo e convidar ele, com certeza, pra gente fazer um episódio de repente falando mais, não só sobre o trabalho dele, mas sobre o Steampunk Brasil. Você deve ter pessoas que de repente gostariam até de participar também dessa conversa, porque a própria Lud participou de eventos, e daí eu falei, pô, Lud, me coloca em contato com esse pessoal. Aí ela me deu alguns links, tal, tudo fora do ar. Eu falei, nossa, gente, que triste, sabe? Porque é uma coisa tão bacana e tão atual, assim, é um modelo tão bacana, e a gente vê que de repente está faltando o grande público ter mais acesso. Que até eu te mandei, acho, no inbox hoje do Instagram, que estava falando que vai ter um evento, lá o último evento no Paranapiacaba, porque mudaram as regras. O Goya, hoje foi um dia muito corrido aqui na Federal, passei o dia inteiro correndo e sempre com o coração muito feliz, né, animado com as coisas e tal, mas aí eu recebi a mensagem do Goya e confesso que foi um momento de tristeza do dia, né, porque foi essa notícia em que o Goya compartilhou que vai ser o último ano da SteamCon de Paranapiacaba, né, temos uma edição ainda, é o evento mais antigo, mais tradicional do steampunk, que é feito nessa vila ferroviária, no interior de Santo André. É a vila em que os ingleses, quando chegaram no Brasil para construir a nossa malha ferroviária, estabeleceram moradia. E é um lugar histórico, é um lugar fascinante. Tem vários eventos que acontecem em Paranapiacaba, mas ecoando o texto da Adriana Cabral, viu, Goya, aqui fica a dica. Seria uma bela pessoa, né, para participar aí do Bico do Corvo. Passo o contato dela. A Adriana é uma entusiasta aí do gênero e é organizadora da SteamCon de Paranapiacaba, e eu ecoo as palavras dela, né? Quando entra em negociações com prefeitura, e particularmente com a Prefeitura de Santo André, que faz a administração da vila, os desafios são muitos, né? A gente já contou isso em entrevistas. A nossa ideia original, Marcelo, era filmar A Todo Vapor em Paranapiacaba. O primeiro roteiro era Paranapiacaba das Névoas, né? Porque tem uma névoa tal, que encobre a cidade. E, queridos, o roteiro inteiro de A Todo Vapor é pensado nos cenários de Paranapiacaba. Porque nós pensamos, cara, é óbvio que a gente vai conseguir negociar com a Prefeitura de Santo André para fazer a filmagem lá. Não foi possível negociar. Os preços de aluguel para filmagens externas estavam completamente fora, né, do nosso orçamento, e nós tentamos, inclusive, explicar assim, que é um projeto cultural, tinha fins educacionais também, né? Todo o projeto do Brasiliano Steampunk, um dos meus objetivos é colocar nas escolas de ensino médio como um fomento ao aprendizado da literatura brasileira. Nada desses esforços resultou em sucesso. A gente acabou tendo que renomear a cidade no roteiro e filmar em outras cidadezinhas do interior de São Paulo. Então é uma prova um pouco dos desafios culturais que, sim, nós temos, né, num país como o Brasil. E acho que é bem importante a gente divulgar a notícia, viu, Goya, como tu fizeste hoje. Se possível, né, estarmos presentes, né? Eu devido à agenda, eu já tinha descartado a minha possibilidade de sair daqui para ir, mas hoje com a notícia que tu me enviaste, Goya, confesso que eu fiquei na dúvida e vou fazer pelo menos um esforço para ver se eu consigo estar lá nos dias 27 e 28 de agosto, para nossa última Steampunk de Paranapiacaba. Felizmente temos outros eventos aí, né, que continuam existindo. Tem o Steampunk Santos, que é organizado pelo Alexandre Barbosa, que é um grande amigo, enfim, um herói também do Steampunk. É um evento que está indo bem, tem o apoio da Prefeitura de Santos. Mas é isso, pouco a pouco a gente vai também apoiando essas iniciativas, divulgando elas, tá? Em breve espero estar com vocês de novo aqui no Bico do Corvo. Certamente vai ser um prazer. Muito obrigado, Carlos. Com certeza.